Olá pessoal, essa daqui é uma TV sempre pessoal, de 14 polegadas. O modelo é TV 1482BAV. Bem pessoal, essa televisão quando chegou para mim, você acionava a chave power e ela só acendia o LEDzinho. Ela só acendia esse LEDzinho, ficava aceso, a luzinha ficava acesa, mas a imagem mesmo não aparecia na televisão, nem imagem, nem som, certo? Então, vamos dar uma olhada o que foi que eu fiz para poder consertar essa televisão. Bem, essa televisão aqui, para começar, eu dei uma olhada na parte da fonte. A parte da fonte, no caso dessa televisão aqui, é toda essa área que está por aqui, certo? Dei uma olhada na parte da saída da fonte, que estava tudo normal, todas as tensões estavam normais, sem alteração nenhuma, tanto da parte dos 114 volts como a parte ali do standby, mais ou menos, estava tudo normal, certo? Bem, visto que a fonte estava normal, eu dei uma olhada nos fusíveis que essa televisão ela tem nos fusíveis. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Ela tem vários fusíveis. Ela tem esse fusível aqui. Ela tem esse fusível aqui. E ela tem mais dois fusíveis aqui. Sendo que esses dois fusíveis daqui, eles são os fusíveis que monitoram a parte da fonte. Óbvio que se o LEDzinho estava acendendo na frente, nenhum desses dois fusíveis podiam estar abertos, certo? Mas eu dei uma olhada principalmente nesse fusível aqui, que é o fusível que monitora a tensão de 114 volts que vai para o pino 2 do playback, que é o que vai fazer funcionar a alta da televisão. Bem, olhei aí esse fusível e ele estava normal. Cheguei até o pino 2 do playback, que é o pino que recebe essa alimentação de 114 volts, e essa tensão ela estava baixa. Em vez de ter 114 volts, ela na realidade só estava dando 53 volts. Bem, tudo caracteriza que havia um curto. De cara, a primeira coisa que eu fiz foi verificar o transistor de saída horizontal. No caso, é esse aqui. Ele é o Q404. Verifiquei ele e ele estava normal. Uma coisa interessante que eu fiz foi o seguinte: no pino 1, que é ligado no coletor de saída horizontal, estava chegando esses 53 volts. Eu resolvi abrir o pino 1 desse playback e liguei a televisão e essa tensão ela voltou ao normal. Ou seja, com o pino 1 do playback soldado à placa, tinha 53 volts. Se o pino 1 estivesse dessoldado da placa, apareceu 114 volts. Certo? Isso caracterizava o que? Um curto. Então, imediatamente eu dei uma olhada em todos os componentes que eram ligados nesse pino 1. Que no caso é o transistor de saída horizontal e dois capacitores. São os capacitores de coletor do transistor, que é esse aqui e esse aqui. Eu dei uma olhada, estava tudo normal. Retirei também a bobina defletora para poder testar. Testei a bobina, estava normal, não tinha problema nenhum.
estava dando certinho, tanto a bobina horizontal como a vertical estava com a resistência normal, e mesmo assim a tensão caía quando eu ligava o pino 1. Então o que foi que eu fiz? Eu imaginei que fosse um curto na alimentação do secundário do playback. Podia ser, no caso, o secundário desse playback, ele alimenta o saída vertical, ele alimenta a parte de saída de som, essa parte aqui, e ele alimenta também os 180 volts do tubo, filamento do tubo, entendeu? Enfim, tudo que o secundário alimenta. Então o que foi que eu fiz? Eu fui desligando pino por pino do secundário do playback e fui ligando a televisão para ver em qual momento que eu ia desligar um pino do playback e a tensão de 114 volts ia aparecer, certo? Porque se eu tivesse um curto em um desses estágios, eu podia estar matando a alta que ia para o cinescópio, porque o playback não vai funcionar, certo? Então o que foi que eu fiz? Fui desligando pino por pino para poder ver se aparecia a tensão. Infelizmente, depois de ter ido desligando pino por pino, o playback continuou se comportando da mesma forma. Você ligava e só tinha 53 volts onde deveria ter 114 volts. Então eu desconfiei do playback. Peguei um outro playback, coloquei no lugar. E realmente o problema era o playback. Entendeu? Agora, uma dica que eu vou passar para vocês, eu queria passar para vocês, é o seguinte: é que o playback que era dessa televisão, o playback original dessa televisão, é o AT279/A3-A. Eu tinha uma aqui e resolvi testar ele no lugar para ver se ele era equivalente. O que eu botei nela é um AT279/AO, ou seja, a diferença deles no caso era depois da barra. Um era A3/A3-A e o outro era barra AO. Não houve diferença nenhuma, o playback funcionou no mesmo jeito. Claro que antes de eu vou colocar um playback pelo outro, eu fiz a verificação dos circuitos. Eu bati esse circuito aqui com o circuito da 1470, TV 1470, outra sempre Toshiba. E toda a pinagem dos dois playback batia certinho com o circuito e todos os componentes também ligados a cada pinagem do playback, certo? Então, quando eu liguei o playback, funcionou tudo perfeitamente. Vou mostrar para vocês aqui o playback dele, tá? Esse daqui é o playback dele. Não sei se vocês vão conseguir ver aí a etiqueta. Ela marca AT2079/A3A. E o que foi colocado no lugar foi o /AO. Os playback por fora são idênticos, não há nenhuma diferença entre os playback, são iguais. A pinagem também é a mesma, assim como as conexões padrão que serão feitas. Bem, coloquei o playback no lugar, a televisão ligou normalmente e passou pelo teste das 7 horas, que geralmente deixo testando a base de umas 7 horas para ver se não vai ter mais problema, vai aparecer mais nenhum problema. E ela passou. Agora, uma coisa que eu notei também, pessoal, é que quando você tentava mudar de canal ou aumentar o volume,
ela trocava funções. Você às vezes apertava canal e ela aumentava ou abaixava o volume. Às vezes você queria aumentar o volume ou abaixar, ela trocava canal. Às vezes você queria entrar no menu, o menu não funcionava. Isso aí, como alguns de vocês já devem saber, isso aí é característica das chaves. As chaves de toque que você pressiona no painel são essas chaves aqui. Certo? Eu tive que trocar estas chaves para poder voltar ao normal. As chaves são essas aqui, já tiradas fora. Certo? É uma chave comum, uma chave de toque, NA, normalmente aberta, certo? E essas chaves aqui, quando elas começam a dar quando elas começam a ficar sujas por dentro, elas começam a dar uma certa resistência. E essa resistência deixa o micro mal informado, vamos botar assim, e no lugar dele executar determinada função, ele acaba executando outra função. Então, quando vocês pegarem então uma TV que ela não esteja trocando o canal, trocando uma função pela outra, muito provavelmente vai ser as chaves. Então vocês troquem também. Bem, pessoal, dessa televisão aqui é só isso que eu tenho para falar. Não tenho mais nada para falar, certo? E é só isso. Deus abençoe vocês e a família de cada um de vocês.